Vou colocar aqui para gravar. Vou passar aí você como anfitriã. Então, Valeu. Anfitriã, para você poder compartilhar a sua tela e dar esse show, porque eu sou apenas um coadjuvante perto de você. Oh, meu Deus, até parece, hein? Boa aula, viu? Aí, Carlinhos, eu vou passar um pouquinho mais, tá? Tranquilo, sem problema. Minutinhos, tá? Sem Me problema. desculpa aí. Que Eu vou isso? trocar isso. Eu acho que o problema tá no meu computador também, sabia? Entendi. Não, pede Vamos ver depois se... para um profissional dar uma olhada. eu acho que... Porque essa semana eu estava dando aula, a internet caiu, eu nem percebi. Fiquei falando sozinha 20 minutos. Até alguém da escola me ligar e falar que eu estava fora do ar, acredita? Mas vou resolver. Obrigada, Carlinhos. Tranquilo, boa aula, viu? Obrigada. A turma já tem aí 7 alunos, vou aguardando o restante, tá? Pode começar se você quiser. Beijo. Falou, obrigada. Beijo, tchau. Oi, turma. Todos estão me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, Bom, professor. Boa tarde. bom dia, boa tarde, né? Quase meio-dia já. Pessoal, então vamos lá. Antes de fazer a revisão dos textos argumentativos, eu vou passar só alguns exemplos daqueles repertórios da semana passada, ok? Eu vou compartilhar a tela, vocês sinalizem, por favor, desculpem os minutinhos aí, não sei se vocês ouviram. Minha internet, quando eu estava entrando, caiu e eu tentei de novo, mas está tudo certo agora, ok? Então, sinalizem aí para mim, por favor, se estão vendo a tela compartilhada. Estão? Estou vendo, professor. Sim? Então, só para mostrar para vocês, gente, um exemplo daqueles repertório cultural, certo? Aqui, eu trouxe alguns parágrafos só. Aqui, por exemplo, nós temos um parágrafo de desenvolvimento, certo? Em que foi usado um exemplo de um documentário Ilha das Flores, ok? Então, podem observar, depois eu posso mandar para vocês isso aqui, certo? Como se fosse uma apostila. Na verdade, eu teria mais exemplos, eu cortei alguns para dar tempo para hoje. Então, por exemplo, olha só, eu sei que o desenvolvimento tem que ter 3 ou 4 períodos. Então, em algum momento do desenvolvimento, eu tenho que encaixar o meu repertório. Olha só, em primeira análise, os efeitos do capitalismo geram exclusão social, ou seja, tópico frasal foi apresentado. Aí entra agora a parte do documentário. No documentário Ilha das Flores, percebe-se uma reflexão a partir do poder que o dinheiro tem na vida das pessoas, a ponto de tirar sua liberdade. Assim, muitos vivem à margem, com pouquíssimas condições, devido à falta de condições financeiras. Com pouquíssimas oportunidades, devido à falta de condições financeiras. Então, no segundo período, que é o período mais importante do desenvolvimento, fica melhor colocar o exemplo do repertório. Ainda poderia usar uma citação para fechar. Logo, é possível confirmar a máxima do filósofo, o homem é o lobo do homem. Ok? Então, nesse parágrafo de desenvolvimento, foram acrescentados 2 repertórios. Um, dando exemplo do documentário Ilha das Flores, e o outro de citação. Ok? Então, quem quiser usar um argumento de citação, pode usar. Se você usar no segundo período, você tem que explicar a citação. Se você usar no fechamento do parágrafo, você não precisa explicar a citação. Ok? Então, é uma estratégia de repertório cultural. Um outro exemplo aqui. Desenvolvimento também, parágrafo de desenvolvimento. De acordo com a Constituição Federal, promulgada em 88, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, aqui foi feita uma citação da Constituição. Foi no primeiro período, não precisa explicar. Foi no último período, também não precisa explicar, ok? Alguém quer falar? Não? Então, tudo bem. Quando usar a citação no primeiro período do parágrafo ou no último período do parágrafo, não precisa colocar explicação, ok? Se ela
Se ela for apresentada no segundo período, aí vocês precisam explicar mais. Então, aqui foi citada esse trechinho da Constituição Federal, aí o segundo período continuou. Entretanto, infelizmente, não é o que se observa na sociedade brasileira, como relatado no documentário Brasil, uma história inconveniente, uma vez que há ideais racistas formados por uma desvalorização de etnia. Isto é, a etnia branca tem salários e direitos superiores à negra, mesmo com a lei garantindo a igualdade. Dessa forma, faz-se imprescindível a dissolução dessa conjuntura. Então, vem um exemplo aqui de um parágrafo de desenvolvimento, com a citação no primeiro período, que eu não preciso explicar, e depois veio o exemplo do documentário Brasil, uma história inconveniente. Olha só o conectivo aqui, ó. Isto é, toda vez que eu quero explicar um documentário, uma citação, é legal colocar ponto e vírgula e depois um conectivo para explicar, certo? Passando rapidinho agora para outro exemplo. Aqui também de desenvolvimento, um parágrafo, né, de desenvolvimento, a realidade distópica do filme O Poço revela a gravidade do problema da fome muito presente no Brasil. Então, foi citada aqui no primeiro período, ok? A ideia do filme. Você não precisa fazer uma resenha do filme aqui. Traz o nome do filme, qual é a ideia principal, que no caso aqui, ó, é a gravidade da questão da fome no Brasil. Aí, nesse contexto, segundo período, percebe-se que, enquanto poucos recebem muito em seus pratos, muitos não têm o que comer. Ademais, no filme são retratadas diversas cenas mostrando o que o ser humano é capaz de fazer pela sua sobrevivência. Isto comprova a grande diferença social e a falta de solidariedade entre as pessoas. Portanto, é necessária a união das classes para o combate às mazelas sociais. Então, aqui, por exemplo, foi citada a questão do filme no primeiro período, no segundo período. Na verdade, gente, não tem um lugar específico correto para usar o repertório cultural, ok? Aí é questão de estratégia de vocês. Vocês podem usar no primeiro período, só que se usar no primeiro período, vocês vão precisar trazer a ideia do filme para relacionar com o argumento, ok? Eu prefiro, quando eu faço texto, eu prefiro usar sempre no segundo período. Primeiro período, tópico frasal. Segundo período, eu uso o período inteiro para trabalhar a questão do meu repertório e depois fecho, ok? Mas isso não é regra. Então, só exemplos aqui de como vocês podem usar. Aqui, por exemplo, é outro parágrafo de desenvolvimento. Primeiramente, a violência gera mais violência. Ponto. Aqui é um tópico frasal. O tópico frasal é bem objetivo, tem um elemento coesivo e bem objetivo, a frase curta mesmo. Aí depois já vem a ideia do repertório. No filme, Cidade de Deus retrata como o risco e a violência estão relacionados na vivência cotidiana daqueles que praticam as ações violentas. Aí continua explicar a questão do repertório e depois, no final, no último período, também traz a ideia do filme, olha só. Assim, um grande número de jovens envolvidos com a criminalidade pode ser considerado uma consequência do sistema capitalista, representada de forma solitária pelo personagem Buscapé no filme supracitado, ok? Então, vocês têm essa liberdade para vocês usarem. Lá no primeiro período, no segundo, terceiro, eu particularmente prefiro no segundo ou no terceiro. É legal o primeiro período vocês colocarem igual esse exemplo que eu especifiquei aqui, ou seja, deixar bem claro qual que é o tópico frasal, certo? Aí aqui mais um exemplo, né, de um parágrafo de desenvolvimento. Geralmente a gente argumenta mais com repertório cultural lá no desenvolvimento mesmo. Então, outro exemplo. Os relacionamentos interpessoais ditam o status socioeconômico das pessoas. Nesse contexto, a série retrata a influência da tecnologia na vida cotidiana das pessoas, aí vem trabalhando a questão da série. Ponto.
Aí, mais um período para poder explicar. Podem observar que esse parágrafo ficou bem grande, ok? Cuidado. Isso também ocorre com a extrema alegria exposta nas redes sociais e o que sugere muitos indivíduos, até mesmo suicídio, ponto, né? Só para resumir aí. Assim, torna-se necessária a discussão acerca das influências da tecnologia na vida de todos. Pegaram aqui a ideia do repertório, vocês podem... por exemplo, esse parágrafo aqui saiu bem grande, a letra com certeza devia ser pequenininha. Então, cuidado, olha só, a parte da argumentação toda em 2 períodos, contando aí mais de 6 linhas, certo? Eu prefiro o parágrafo em 3 períodos, justamente para não dar período longo e nem deixar o parágrafo extenso. Agora, aqui um exemplo de uma introdução com repertório cultural na obra Ensaios sobre a Cegueira, do escritor português José Saramago. Deixa eu colocar uma vírgula aqui. Faz-se uma reflexão sobre a cegueira cultural, moral e ética nas sociedades. Aí reportando-se para a sociedade, contexto. Nesse contexto, pode-se fazer uma analogia entre a obra e a cegueira da sociedade brasileira diante ao aumento da depressão dos jovens no Brasil. Dessarte, esse aumento é decorrente de uma pressão social na juventude impulsionada pela falta de deliberação sobre a problemática. Ou seja, o repertório cultural foi a introdução foi iniciada por meio de um repertório cultural. Então, vocês podem fazer isso. Mas sempre puxar esse conectivo aqui, ó, nesse contexto. Jogou o repertório cultural no primeiro período, ponto. Nesse contexto, aí pode reportar o tema para os dias atuais. Um outro exemplo de introdução. O livro Mundo Sustentável, de André Trigueiro, provoca uma preocupação com o colapso dos recursos ambientais e a necessidade de uma reeducação da sociedade para a diminuição dos impactos ambientais causados pela ganância do homem. Olha só o conectivo aqui de novo. Segundo período, o conectivo, nesse contexto, no Brasil, aí traz a ideia do tema, ok? Para um outro exemplo de repertório cultural, ok? Só que aí, no caso, é lá na introdução também. Somos filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação. Então, vocês podem começar uma introdução com algum verso de uma música. Aí, no caso aqui, foi a música Geração Coca-Cola, de Renato Russo. Aí, puxo um pouquinho já reportando o tema para os dias atuais, para o contexto da sociedade, ok? E depois vem a tese com as 2 ideias para desenvolver. Eu estou correndo aqui um pouquinho para dar tempo de fazer outra revisão dos textos argumentativos, ok? Vocês podem começar a introdução também usando citação de autoridade, ou seja, de uma pessoa renomada. Então, olha só esse exemplo. Segundo o sociólogo, filósofo Bauman, não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas. Essa introdução foi iniciada com uma citação, ponto. Essa visão, embora correta, não é efetivada no cenário global, no Brasil, aí já traz a ideia para a questão do Brasil, a sociedade, aí logo depois vem as 2 ideias que vocês vão defender, e aqui é a tese, ok? Então, acaba que a introdução fica um pouquinho maior. Quem faz uma introdução pequena, geralmente com 2 períodos, estilo Enem, por exemplo, o Enem gosta muito de colocar o repertório cultural no início da introdução. Aí já vai ficar uma introdução maior. Tem que ter, aí, por exemplo, o repertório, depois puxa a ideia do tema, depois a apresentação dos 2 argumentos e, por último, a tese. Ok? Então, cuidado, quando eu falo a questão da letra, é justamente por causa disso aqui. Uma letra menor, você consegue corresponder ao estilo da prova. Se o Enem gosta de um repertório lá na introdução, eu vou fazer uma letra menor para encaixar o estilo Enem, ok? E, por último, a conclusão.
um exemplo de uma citação na conclusão. Observe, a problemática de tornar a educação como mecanismo de mudança na sociedade, portanto, trata-se de uma mácula que deve ser solucionada gradativamente. Sendo assim, o Ministério da Educação aí entra com a proposta, ok? Mesmo que seja uma redação lá para o UNB, podem colocar proposta. Não esqueçam, cada agente social com a letra maiúscula, ok? Então, sendo assim, o Ministério da Educação deve implementar aulas que conscientizem os estudantes sobre o seu papel na sociedade, que promovam eventos para toda a família, abordando assuntos relacionados à cidadania, honestidade e democracia. Ponto. Vou colocar outro agente social. Além disso, aí vem mais esse conectivo. Observem que o próximo agente social, as famílias, letra maiúscula também, cada agente social, ok? E lógico que isso aqui é facultativo, mas em redação, tudo que é facultativo, o ideal é que se coloque para valorizar mais o texto, a apresentação, certo? Então, as famílias devem orientar os seus filhos sobre os seus deveres e direitos, incentivando o pensamento crítico. Dessa forma, a frase de Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, fará uma alusão ao importante papel da educação como mecanismo de mudança na sociedade. Ou seja, jogou a citação no último período do parágrafo, no caso aqui a conclusão, não precisa explicar, certo? Então, esses foram alguns exemplos que eu passei bem rápido para dar tempo de entrar mesmo no conteúdo da aula de hoje, certo? Depois eu envio para vocês isso aí, esses exemplos de repertórios. Então, agora vamos iniciar, de fato, a revisão dos textos argumentativos. Certinho? Estão me ouvindo? Alguém sinaliza, por favor? Tudo certo. Tudo Né? bem, professor. Então, beleza. Vou ampliar a tela agora para ficar melhor. Então, prestem atenção. Estilo NB, certo? Aquela revisão que eu fiz dos repertórios, lógico que pensando na UNB também, mas principalmente no Enem, certo? Então, nós temos vários tipos de textos argumentativos, ok? Nós vimos a dissertação argumentativa, ok? Que é o tipo de texto cobrado no Enem e é um tipo de texto cobrado também nos vestibulares da UNB. Além do texto dissertativo argumentativo, vimos a resenha, certo? E agora vamos ver outros textos argumentativos. Então, a primeira coisa que vocês precisam lembrar, texto argumentativo tem que colocar argumento. Se não há argumento, o texto não corresponde a texto argumentativo, ok? Então, o que é argumentar? É justificar para defender um ponto de vista, é sustentar uma opinião, apresentar. Deixa eu só pegar aqui um recurso. É sustentar uma opinião, apresentar fatos, ideias, razões lógicas, provas, entre outras estratégias para comprovar uma afirmação, uma tese. Argumentar também é discutir ideias em objeção, entrar em controvérsia. O que é isso? É a questão da contra-argumentação, ok? Então, o principal de qualquer texto argumentativo é apresentar argumento. Então, só lembrando, que nós já vimos, ok? Poucos alunos treinaram. Eu arrisco um pouquinho nesse tipo de texto aí para esse ano, até mesmo porque o vestibular, devido a essa questão aí do isolamento social, essa pandemia, lógico que todas as provas de vestibulares, do Enem, qual é a intenção? É aliviar um pouco em questão de conteúdo. Aliviar não é na correção. Então, se a UNB, se ela pode escolher entre um texto dissertativo e uma resenha para cobrar, a intenção, querendo ou não, ela vai acabar optando pela resenha
porque é um texto que acaba ajudando, favorecendo o aluno. Pensando aí, por exemplo, vocês estão tendo aula, alunos de escolas particulares também, só que os alunos de escola pública ainda vão começar a estudar, ou seja, depois de 3 meses parados. Então, se a resenha é um tipo de texto mais livre, que favorece o aluno, então pode ser que a UNB cobre resenha, ok? Então, quem não treinou ainda, tente treinar. Só lembrando, a resenha crítica é um texto argumentativo. A estrutura paragrafal, vocês vão sempre lembrar a estrutura da dissertação, ok? Ou seja, cada parágrafo, 3 ou 4 períodos, a questão do uso dos elementos conectivos, mantém toda aquela chatice da dissertação, ok? E o que vem a ser resenha mesmo? É o resumo das ideias principais de uma obra, mas o juízo de valor. O que é juízo de valor mesmo? É a opinião de quem está fazendo a resenha, certo? Então, eu faço o resumo da minha obra, seja ela um livro, um filme, uma série. Eu vou fazer resumo, pegar as ideias principais. O ideal, estou falando de vestibular, 2 parágrafos de resumo e 2 parágrafos argumentando. Então, eu vou fazer o resumo em 2 parágrafos e depois eu vou pegar 2 ideias importantes trabalhadas nessa obra. Um parágrafo argumentando para cada ideia e apresentando o juízo de valor, ou seja, a minha opinião acerca da relevância daquela ideia na obra, ok? Você pode fazer 2 parágrafos argumentando e nada de conclusão, deixa sem conclusão, ok? A resenha é um texto livre em relação à estrutura. Então, basicamente, ela precisa ela precisa dos parágrafos de desenvolvimento, certo? Se por acaso eu não tiver, eu conseguir apresentar apenas um argumento, aí não fica legal eu deixar a resenha com 2 parágrafos de resumo e 1 de argumento. Aí eu sugiro que 2 parágrafos de resumo, 1 de argumento, aí você pode colocar a conclusão também. A conclusão entra para completar a ideia da parte crítica que você quer colocar no texto, ok? Então, a resenha é um texto opinativo, ou seja, tem um comentário crítico de quem está escrevendo. A avaliação do objeto é necessária também, que é um texto de informação e de opinião, ou seja, por que informação? A partir do momento que você faz uma resenha de uma obra, você está informando os aspectos relevantes dessa obra. E depois você apresenta a opinião, certo? 2 observações aqui. Porque teve uma resenha de alguém aí do grupo que eu corrigi, e eu percebi, por exemplo, que a resenha foi de um filme e não apareceu o nome do filme, ok? Eu já tive aluno de outra escola que tirou 0 na resenha, nessa resenha lá de 2009, que a UNB cobrou. Por quê? Fica um texto perfeito, questão de estrutura, português e argumento, só que a pessoa não citou o nome do filme, então a redação foi zerada. Cuidado! Apresentação do nome da obra logo na primeira frase do texto. Começou a escrever, coloca lá. De acordo com o filme, o menino que descobriu o vento. Aí começa o resumo. Não tem como fazer o resumo sem apresentar o nome do filme, por exemplo. Ok? E a linguagem sempre em terceira pessoa. O que mais pesa na correção é não colocar o nome do filme, nome da obra. Ok? Eu estou apostando esse ano, no máximo ano que vem, cair uma resenha, pelo tempo que já foi cobrado e pela questão do momento que estamos vivendo. A UNB gosta muito de texto dissertativo, é um texto mais criterioso em relação à correção, então o ideal seria cobrar uma resenha, porque acaba atendendo a todos, aí, independente de pandemia. O outro texto argumentativo que vamos ver agora é o comentário crítico. Eu já cobrei de vocês também, já caiu um texto, uma prova na UNB sobre comentário crítico. Observe, lá as 2 primeiras estruturas da resenha, texto argumentativo, estrutura, dissertação. De novo, comentário crítico, texto dissertativo, estrutura da dissertação também.
Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Toda vez que cair um texto argumentativo na UNB, se você não lembra das características, ou se você lembra, você vai sempre fazer a estrutura da dissertação, ok? Estou falando de estrutura de cada parágrafo. Parágrafo de introdução, parágrafo de desenvolvimento, de conclusão também, certo? Então, o comentário crítico acaba, pela lógica, tendo o quê? Mais criticidade, ou seja, tem mais opinião aqui, certo? Comentário e opinião das partes mais importantes do texto. Aí você vai trazer o conhecimento de autoria, que é o seu repertório cultural, e nesse tipo de texto, a UNB permite você usar conhecimento do texto também, dados do texto. Então, quando cai comentário crítico na UNB, ela não pode colocar lá no comando, considerando o texto apenas como motivador, os textos de apoio, né? Porque você vai, querendo ou não, no comentário crítico, nós precisamos usar os dados dos textos de apoio, certo? Eu não vejo possibilidade de cair comentário crítico, mas porque caiu tem pouco tempo, apesar que o comentário crítico é um texto mais fácil que a dissertação também. Se a gente levar pela ideia de que a prova do vestibular, a prova do Enem, tem que fazer escolha de um texto que acabe favorecendo todos os alunos de escola pública, de escola particular, pensando na questão da pandemia, então o comentário crítico também é um texto mais suave do que a dissertação, ok? Aí tem a mesma questão aqui da defesa de um ponto de vista. Só um minutinho, gente. Voltei, gente. Os cachorrinhos estavam se desentendendo ali. Estão me ouvindo? Alguém está por aí? Tá aqui, professor. Desculpem aí, hoje está difícil aqui, viu? A internet caiu, caminhão do lixo chegou na hora da nossa aula, aquele barulho louco, mas vamos seguir. Então, gente, o comentário crítico é um tipo de texto mais tranquilo que a dissertação, porque acaba focando... Enquanto a dissertação eu não posso usar nenhuma ideia do texto motivador, nenhum argumento do texto motivador, o comentário crítico já permite. Ele permite usar ideia principal, comentar algum argumento do texto motivador, ok? Então, é um tipo de texto mais tranquilo. Se a UNB parar para pensar na questão de muitos alunos que não têm acesso à tecnologia, à internet, para continuarem com a questão da educação à distância, é um tipo de texto que a UNB poderia cobrar também. Então, resenha, de todos os textos argumentativos, é o mais fácil, certo? Porque aqui, se você erra um pouquinho a estrutura, na verdade, você não perde tanto. Enquanto a dissertação, qualquer vacilo perde muito. Comentário crítico também é um texto muito tranquilo para ser cobrado. Vem praticar a diferença do comentário crítico para a resenha. Qual que é? A resenha você vai fazer de uma obra específica que está pedindo, ok? Então, você vai ter que lembrar que ela tem que ter o resumo, mais o argumento. Enquanto o comentário crítico, você vai seguir a ideia da estrutura da dissertação, só que você vai poder usar ideias dos textos motivadores. E o restante é a mesma coisa, ó. É linguagem formal, a questão da estrutura é tranquila também. Por exemplo, eu posso pedir para vocês redigirem um comentário crítico, um parágrafo só. Lá na UNB, quando caiu o comentário crítico, na época eu tive aluno que foi aprovado usando apenas um parágrafo no texto. Esse parágrafo, eu tinha que seguir a estrutura da dissertação nesse parágrafo. Ou seja,
3 ou 4 períodos. Aqui não está obrigando você a seguir a estrutura do texto dissertativo. A mesma coisa a resenha. A resenha fala aqui a questão da estrutura do parágrafo. O parágrafo que você usar não me interessa. Se é um parágrafo de desenvolvimento, se é um parágrafo de conclusão. O parágrafo que você usar tem que ser 3 ou 4 períodos. Estilo dissertação. A mesma coisa é o comentário crítico. Você pode fazer um parágrafo só, 2 parágrafos apenas. Eu vou fazer um comentário crítico a respeito de uma música trabalhada no texto de apoio, que a UNB colocou, e eu quero trabalhar apenas 2 ideias. Vou fazer 2 parágrafos. Eu quero comentar apenas uma ideia importante dessa música. Farei apenas um parágrafo, ok? Por isso, prestem atenção, enquanto a dissertação ideal são 4 parágrafos, a minha resenha eu posso fazer até em 2 parágrafos. Meu comentário crítico eu posso fazer 1 ou 2 parágrafos. Aí vem a minha sugestão. O que pode fazer não significa que é o que eu vou fazer. Se a resenha permite fazer apenas 2 parágrafos, porque eu tenho que apresentar um resumo e argumento, ela permite fazer 2 parágrafos. Mas se eu quero nota boa na UNB, eu vou fazer 4 parágrafos. 2 de resumo, 2 de argumentos. Comentário crítico, pode fazer apenas um parágrafo? Se eu vou fazer uma redação para a UNB, eu vou fazer 4 parágrafos de comentário. 4. Aí eu faço parágrafos menores, ok? Então, ali um texto com 20 linhas, um comentário crítico da UNB com 20, 22 linhas. Tamanho ideal, certo? É mais objetivo. Olha só, objetividade, poucos parágrafos. Ou então, vamos supor, eu fiz 5 parágrafos, só que cada parágrafo, 5 linhas. Parágrafos curtos, mais objetivos, certo? Não acrescenta título no comentário crítico e evitar o uso de expressões grosseiras e discriminatórias, gírias e palavrões, certo? Tem gente que pensa assim, o comentário crítico, eu vou colocar minha opinião. Então, estou com vontade de xingar, vou xingar no texto. Quero usar gíria? Cuidado, colocar a sua opinião é a sua escolha no texto, ok? Eu vou escolher a opinião que eu quero trabalhar em relação a determinado assunto. Agora, a forma como eu vou trabalhar não pode ser com expressão grosseiras, discriminatórias, nada de usar gírias. Por mais que o comentário crítico permite, fala que pode ser uma linguagem informal, eu sempre coloco para vocês o quê? Linguagem formal. Se eu vou fazer um texto que vai ser avaliado, e quanto maior a minha nota, melhor para mim, então eu vou fazer o texto com linguagem formal. Mas eu aprendi que pode ser linguagem informal. Pode, mas eu vou fazer a linguagem formal, ok? Outra coisa, o comentário crítico, ele permite fazer em primeira ou terceira pessoa, mas eu sei que o texto em primeira pessoa pode parecer um pouco egoísta. Ou seja, eu estou pensando só no que afeta a minha vida. Agora, quando eu uso uma linguagem em terceira pessoa, eu acabo sendo forçada a pensar no outro. Então, outra sugestão minha. Por mais que o tipo de texto permita você fazer em primeira pessoa, tente optar sempre pela terceira pessoa, ok? A resenha, por exemplo, a linguagem formal, terceira pessoa. Comentário crítico, eu tenho a opção de fazer primeira ou terceira pessoa. Vou fazer em terceira pessoa. Pensando o NB, vocês vão sempre fazer em terceira pessoa, a não ser que vocês tenham que assinar o texto. Se a UNB pedir, dependendo do texto, como vamos ver, carta, por exemplo. Ok? O outro tipo de texto argumentativo é o artigo de opinião. Prestem atenção que são quase todos parecidos. Aquelas primeiras características, elas voltam aqui, ó. Texto argumentativo também. E aí aqui já entra a questão da estrutura do texto. Estrutura, dissertação argumentativa. Aqui eu preciso colocar introdução, desenvolvimento e conclusão, ok?
A resenha não precisa da estrutura textual. O comentário crítico também não precisa da estrutura textual. Agora, se cobrar artigo de opinião, vocês vão ver, vocês precisam colocar as 3 partes do texto. E sempre manter aquela ideia. Estilo NB, vou fazer 4 parágrafos, certo? O artigo de opinião trabalha com temas polêmicos, atuais, que são passados pelos meios de comunicação, por exemplo, televisão, rádio, redes sociais, certo? O objetivo também é defender um ponto de vista. Para isso, utilizar argumentação e persuasão. O que é persuasão mesmo? É convencer quem está lendo o seu texto. É legal também, no artigo de opinião, apresentar contra-argumentação. Quando você apresenta contra-argumentação, você deixa mais claro que a sua ideia é a melhor, ok? Aí vem aqui aquela característica também. Texto escrito em primeira pessoa ou terceira pessoa. Ou seja, Humbertinho está aqui atrapalhando pela segunda vez, gente. Fica circulando aqui. Aí eu acabo perdendo um pouco aqui a atenção. Continuando. Aquela característica do texto que pode ser escrita em primeira e ou terceira pessoa, vocês vão escolher sempre terceira pessoa, certo? A não ser que peça para você assinar. O artigo de opinião pode pedir para assinar. Aí você vai respeitar o comando. Se o comando pedir para você fazer um artigo de opinião e ao final do texto assinar, jamais vai pedir para assinar o seu nome mesmo. Pode pedir um nome fictício. Se você está fazendo com o objetivo de assinar, aí sim você pode usar em primeira pessoa a linguagem, ok? Não pediu para assinar a terceira pessoa. Geralmente, posso dizer 99%, quando cai artigo de opinião, não pede para assinar. Então, continua o texto em terceira pessoa. Observações. Apresentar um título polêmico e provocativo. Utilizar verbos no presente e no imperativo. A assinatura, caso seja solicitado, como eu falei. Quando você utiliza verbos no presente, você deixa o tema mais atual, ok? Todo artigo de opinião, a gente vai sempre trabalhar com temas polêmicos e atuais. Eu não vou fazer um artigo de opinião a respeito de um tema que não seja atual, ok? Por isso que o ideal é apresentar verbos sempre no presente e no imperativo. Por que no imperativo? No artigo de opinião, vocês podem interagir com o leitor. Então, eu posso colocar no meu texto, defender uma ideia que é muito cômodo, né, para as pessoas colocarem sempre culpa no governo, por exemplo, em relação a essa questão da pandemia. Que a culpa é do governo, questão dos hospitais públicos, questão de números de contaminados, abordar a questão da vacina, sempre coloca a culpa no governo. Mas e cadê a nossa parcela de culpa diante dessa pandemia toda? Então, lá no meu artigo de opinião, se eu estiver fazendo a respeito dessa pandemia, eu posso colocar, chamar a atenção do leitor, por exemplo. E você, cidadão brasileiro, o que está fazendo para contribuir com a questão do combate do coronavírus, enfim, a questão da saúde mental? A partir do momento que eu chamo o leitor no meu texto, eu estou interagindo com ele. Então, isso eu posso fazer no artigo de opinião. Essa é a grande diferença do artigo de opinião para a dissertação. O artigo de opinião é você fazer uma dissertação e interagir um pouco com o leitor, ok? Aí, colocar um título que seja provocativo, certo? E cuidado, só assinar é uma característica do artigo de opinião, assinatura. Mas você só vai assinar se o comando pedir. Não pediu, não assine. Então, se cair na UNB, escreva um artigo de opinião. Que tipo de texto é esse? É um texto dissertativo. Você vai fazer um texto dissertativo em terceira pessoa, só que nesse texto você vai interagir com o leitor, ok? Só que, no caso, a dissertação,
o interlocutor é universal. O que quer dizer isso? Qualquer pessoa vai ler seu texto. Já o artigo de opinião vai ter um interlocutor específico. Por exemplo, se a UNB cobrar, escreva um artigo de opinião acerca da pandemia de 2020. Esse artigo deverá ser direcionado para os jovens brasileiros. Então, o artigo de opinião, você tem um leitor específico, no caso, os jovens brasileiros, ok? Então, não lembrou características do artigo de opinião? Faça uma dissertação que vai dar na mesma. Editorial é outro tipo de texto argumentativo. Só que esse aqui, geralmente, é aquele texto argumentativo que, na verdade, é um grupo ou um jornalista que vai fazer. Por exemplo, eu, apenas uma cidadã brasileira, eu não vou fazer um editorial. Mas se eu trabalhar numa revista, se eu trabalho num jornal ou numa revista, aí eu vou fazer um editorial. Esse editorial é uma dissertação argumentativa também. É bem parecido com um artigo de opinião. A diferença é o quê? Que não vai ser opinião apenas de quem está escrevendo o texto. É opinião, por exemplo, de um grupo todo, certo? Possui um fato, que é a informação do acontecido, e uma opinião também. Mesma coisa do artigo de opinião. Posicionamento crítico lá na conclusão, com o intuito de impressionar o leitor. Os acontecimentos relatados são subjetivos, ou seja, de acordo com a opinião do repórter, de modo que evidencia a posição da mídia. Então, esse tipo de texto, eu vou defender o ponto de vista, mas não é o ponto de vista meu. Eu vou defender o ponto de vista de um grupo, no caso, de uma revista. Então, esse tipo de texto aqui, por exemplo, já vi em provas da Unicamp, da FUVEST, mas na UNB ainda não caiu. Só que é um tipo de texto argumentativo. Como nunca caiu, também não vejo que seja o momento para cair agora esse tipo de texto, considerando o nosso contexto social, ok? Mas, se cair um texto editorial na UNB, o que vocês vão fazer? Vão se comportar como se fosse um trabalhador ali de uma revista, de um jornal, não vocês como jovens brasileiros, ok? Então, observações. A apresentação do título, objetividade e imparcialidade não são características desse tipo de texto. Olha só, uma vez que o redator dispõe da opinião do jornal sobre o assunto narrado, ok? Por exemplo, eu posso fazer um editorial como por exemplo, eu trabalho na Rede Globo e vou fazer um editorial sobre a pandemia. Nesse texto, eu vou apresentar quais são as visões, opiniões da Rede Globo em relação à pandemia. Não vou apresentar a minha opinião. Então, a diferença do artigo de opinião, o artigo de opinião vai ser para a pessoa que está escrevendo defender o ponto de vista dela. Enquanto o editorial, quem vai fazer vai defender o ponto de vista ali do grupo, ok? Eu não vejo muita chance de cair editorial, mas se cair, a UNB vai colocar no comando para você simular que trabalha num jornal, que faz parte que tem um cargo de editor-chefe numa revista, então vai te colocar dentro de um contexto para você fazer o editorial. Não lembrou qual é o tipo de texto? Faça uma dissertação, vai dar na mesma também, ok? E o último texto que vamos ver agora é carta argumentativa, certo? Essa é a mais diferente de todos os textos. Então, só para lembrar, gente, resenha crítica é um texto argumentativo também, você decide a quantidade dos parágrafos. Comentário crítico pode ser em um parágrafo, 2, é um texto menor, mas a questão da estrutura, que tem que ter ponto de vista, estrutura do parágrafo, 3 ou 4 períodos, linguagem, terceira pessoa, na verdade, vocês vão ver em todos esses textos que eu passei, ok? O artigo de opinião,
focar mais na opinião de quem está escrevendo o texto e trazer para o texto uma interação com o leitor. O editorial, mesmas características, só que você vai estar dentro de um contexto, de um jornal ou de uma revista, para você simular determinada situação para fazer o texto, ok? E a carta argumentativa, agora, é um texto também um texto também dissertativo, pensando na questão do corpo do texto. O objetivo da carta é apresentar e defender, com bons argumentos, o ponto de vista de quem está escrevendo a carta. É legal colocar contra-argumentação também, ok? Marcas de interlocução com o leitor. O que quer dizer isso aqui? Usar vocativo. Se eu faço o meu corpo do texto igual uma dissertação, faço igual uma dissertação, parágrafo de introdução, desenvolvimento, conclusão, as mesmas características, mesma estrutura que vocês fazem na dissertação. O que vai diferenciar a carta argumentativa de uma dissertação argumentativa? Na verdade, são essas marcas de interlocução. Ou seja, é você usar o vocativo no seu texto. Então, você coloca lá na introdução, você reclamou de alguma coisa e vai pedir algo. Aí você pode colocar: então, senhor ministro da Educação, vírgula, é necessário, aí coloca o seu pedido. Quando você escreve, senhor ministro da Educação, isso é o vocativo, é uma marca de interlocução. Lembram? O uso da carta, como é um tipo de texto que pode assinar, aí aqui vem de novo a liberação. Você pode usar a primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural. Se a carta não pedir para assinar, você termina o texto atenciosamente, ponto. Aí você pode fazer em primeira pessoa do plural, por exemplo, acreditamos, esperamos. Agora, a carta pediu para você assinar, você pode usar a primeira pessoa do singular, ok? Observações. Uso de máscara. O que é isso aqui? O eu social, certo? Se você vai fazer uma carta, geralmente direciona também nesse tipo de texto, você, como estudante da rede pública, vai escrever uma carta argumentativa para o ministro da Educação, solicitando tal ideia. Quando você se coloca na posição de estudante de escola pública, isso aí é a questão do uso de máscara. Quem é você na sociedade no momento aí, de acordo com o que está cobrando o texto? Ok? E a conclusão, vocês podem puxar a tese de volta ou fazer uma proposta também. A carta argumentativa, ela tem 5 partes. Primeira, local e data. Primeira linha do texto, lá no cantinho à direita, vocês vão colocar local e data. Por exemplo, Brasília, 13 de junho de 2020. Certo? Cantinho à direita, primeira linha. Depois, vocativo, informação a quem se dirige àquele texto, geralmente marcado por vírgula. Por exemplo, prezados alunos, ou então, excelentíssimo ministro, vírgula, ok? Aquela distância que vocês deixam para o parágrafo, o distanciamento do parágrafo, vocês vão deixar o mesmo para colocar o vocativo, certo? Então, hoje, eu vou passar uma carta para vocês treinarem. Qualquer texto argumentativo que eu revisei com vocês agorinha, qualquer um que cair na UNB, se vocês pensarem na dissertação, vai dar certo. Agora, se cair carta, dá certo só na questão do corpo do texto. Mas a carta, por exemplo, tem um local e data, tem vocativo, tem despedida, tem assinatura. Então, eu preciso que vocês treinem revisando pelo menos uma vez esse tipo de texto, ok? Vou deixar hoje, vai ser a prática da semana. Apresentou local e data, depois vocativo, terceira parte, corpo do texto. O que é o corpo do texto? Aí sim vem a estrutura dissertativa. Você vai colocar uma introdução, apresentação do problema, reclama sobre o tema e depois coloca um pedido. A carta, o objetivo da carta é o quê? Você vai pedir alguma coisa. Só que para você pedir, é legal você reclamar.
Se está tudo bom, para que você vai pedir algo? Para melhorar? Não tem lógica. Então, é legal você começar reclamando sobre o assunto. Por exemplo, se eu vou pedir melhorias em relação à questão da educação à distância, pensando nos alunos de escola pública, então eu começo apresentando o tema sobre a educação, reclamando dessa dificuldade dos alunos da rede pública, ok? A estrutura é a mesma da dissertação. A diferença aqui da introdução é que você vai pedir alguma coisa, certo? Desenvolvimento, vem aquela estrutura normal da dissertação. Qual é a diferença? Você vai colocar um vocativo. Então, vírgula, senhor ministro, vírgula, e coloca a sua ideia, certo? Lembrando, sempre no vocativo, tentem usar letra maiúscula, ok? Conclusão, podem colocar uma proposta. A conclusão que combina mais com a carta argumentativa é uma conclusão com proposta de intervenção, estilo Enem mesmo. Ok? Então, caiu uma carta, significa que você vai apresentar um problema. Para isso, você vai tentar, depois que apresentar o problema, você vai tentar resolver. Para resolver o problema, você vai pedir alguma coisa. E, por último, você coloca uma proposta de intervenção. Vai sugerir o que pode ser feito também para melhorar tal ideia, certo? Quarta parte, despedida. Não precisam se preocupar com aquela despedida. Qual é a melhor despedida para colocar numa carta? Usem a básica, aquela que serve para qualquer tema, para qualquer pessoa que você venha fazer uma carta. Atenciosamente, ok? Então, centralizado, colocar atenciosamente, vírgula, e a sua assinatura. Agora, cuidado. A assinatura nos vestibulares, normalmente, não é permitido assinar as cartas. Caso contrário, será solicitado o uso com nome fictício. Por quê? Questão de segurança mesmo para o aluno. Então, jamais vão pedir para vocês assinarem um artigo de opinião, um editorial ou uma carta argumentativa com o nome de vocês, ok? Pode ser que peça pedindo com as iniciais. Por quê? Fica mais difícil reconhecer um aluno pelas iniciais. Então, aí, por exemplo, eu fiz uma carta, vou assinar com as minhas iniciais. Coloco E.R.A. Pronto. Formou a palavrinha era, sem problema. Não fiquem preocupados se as suas iniciais formarão uma palavra desagradável. Pode ser que forme um palavrão. Se pediu para assinar com as suas iniciais, sem preocupação, vocês vão assinar com as iniciais. Abaixo da despedida, a despedida foi centralizada, abaixo dela, centralizada, também vem a assinatura, ok? Não pediu para assinar atenciosamente, ponto, acabou a carta. Certo? Professor, então, oi. Tem risco do vestibular cobrar, por exemplo, uma carta para um certo tipo de autoridade e usar um tratamento específico, daqueles pronomes de tratamento, tipo excelentíssimo, esses negócios assim? Vamos supor, a UNB cobre uma carta nesse estilo e ela escolher o pronome de tratamento que você está perguntando? Falar para que tipo de pessoa a gente vai mandar a carta. Esses pronomes de tratamento valem ponto se você errar na hora do... Sim, se você errar, vai perder ponto mesmo. Agora, na verdade, ela vai escolher, se ela pedir uma carta, ela vai escolher qual é a figura para quem você vai escrever. Se na hora você não lembrar do pronome de tratamento correto, utilize aquele que valorize a questão do respeito e que a UNB não vai poder tirar ponto. Por exemplo, eu esqueci que para eu me referir ao ministro, eu tenho que usar excelentíssimo. Aí, na hora, não veio esse vocativo. Excelentíssimo, deu branco. Então, eu coloco senhor ministro fulano de tal. Coloco o nome dele, ok? Use a expressão senhor, nome, que a UNB com certeza vai dar. Ela vai colocar o nome da pessoa, senhor fulano de tal, vírgula. Assim, a UNB não pode tirar ponto.
Ela pode tirar ponto se você errar o pronome. Então, se você não tem certeza, não use o pronome, algum pronome para arriscar. Utilize senhor, que vai servir qualquer pessoa. A palavra senhor ou senhora, apesar da ignorância de algumas pessoas que acham que tem a ver com a idade, na verdade, essas palavras senhor e senhora têm a ver com respeito. Então, se você colocou lá, senhora fulana de tal, a UNB jamais vai poder tirar ponto, porque você não faltou com respeito. Você não lembrou o pronome específico, mas também você não faltou com respeito. Então, não perde ponto, ok? Essa é a estratégia. A carta, por nada, a carta ela pode aparecer com outros nomes também. Essa carta que eu acabei de revisar, a que eu vou cobrar hoje como atividade, é a carta argumentativa. Ok? Ou seja, convencer quem está lendo a sua carta a respeito do que você está pedindo. Mas pode cair uma carta aberta também, tem 1% de chance de cair uma carta aberta. Que tipo de carta é essa? É um instrumento político, ou seja, público. Aí aqui, no caso, teria que ser mais um tema específico, trazendo a questão política. Eu não vejo tanta ideia para esse lado aí, para cair uma carta aberta na UNB. Se cair uma carta aberta, significa o quê? Você vai fazer uma carta argumentativa, só que pensando mais na questão política, ok? Não vejo tanta possibilidade. A carta que mais cai em vestibulares é a carta argumentativa. Carta ao leitor, aí pode ser que sugira, escreva uma carta do leitor. Aí, para isso, ela vai pedir para você se posicionar como leitor. Por exemplo, eu sou leitora da revista Carta Capital e eu vou fazer uma carta para a editora-chefe da revista Carta Capital, reclamando de algum ponto específico das matérias. Aí eu vou me colocar como leitora de uma revista para fazer uma reclamação. Na verdade, cai para a mesma coisa, é carta argumentativa também. Agora, a carta pessoal não tem possibilidade alguma de cair, a não ser que a UNB queira brincar. Esse ano praticamente está perdido, o ano letivo está perdido, vamos colocar uma carta pessoal na redação. Aí a carta pessoal, estrutura mais light, linguagem formal, mas esqueçam isso aqui, eu não vejo possibilidade. Então, se cair carta do leitor, carta aberta, carta com outro nome, vocês vão pensar sempre em quê? Carta argumentativa, ok? Então, seguindo a estrutura, tentem fazer, aí, só lembrando, local e data à direita. Aí tem a dúvida se pula ou não linha. Tem aluno que fica perguntando, professora, eu pulo ou não a linha? Pula se quiser. Se você pulou a linha de uma parte para outra, você tem que pular em todas. Toda vez que mudar a parte do texto, você pula. Coloquei local e data, Brasília, 13 de junho de 2020, ponto. Pula uma linha, coloca o vocativo. Pula outra linha, coloca o corpo do texto. Pulo mais uma linha, despedida, pulo outra linha, assinatura. Eu sugiro não pular nenhuma linha, texto corrido, ok? Por quê? Tem aluno que às vezes pula uma linha na primeira parte e esquece de pular na segunda parte. Para não cair no esquecimento, não pula em linha em nenhum momento, ok? Então, esses são os textos argumentativos. Na verdade, o que eu preciso trabalhar, o último que eu preciso trabalhar com vocês é a carta argumentativa, eu não cobrei ainda, ok? Já caiu no PAS, terceira etapa, estilo NP. No vestibular ainda não caiu, mas é um conteúdo, certo? É um conteúdo que pode ser cobrado. Então, para hoje, vamos treinar, eu vou sugerir, na verdade, a prática vai ser para a semana, fazer uma carta argumentativa, certo? Ao corrigir, quem errar a estrutura, eu vou mandar um exemplo de uma carta argumentativa com a estrutura correta, questão das partes, vocativos, ok? Então, eu vou responder com a correção e com exemplo quem fizer a carta argumentativa, porque não vai ser possível apresentar o exemplo. Quem treinar, eu devolvo a correção com exemplo.
Ok? Então, de todos os textos, o que a gente precisa treinar é a carta, porque os outros textos argumentativos, se por acaso bateu dúvida na hora, que tipo de texto é só fazer uma dissertação que dá certo. Beleza? Então, pessoal, é isso aí da nossa aulinha de hoje, revisão, certo? Pensando aí na questão dos contratempos, dos probleminhas que eu tive aqui da internet, das cachorras, de algumas distrações aqui, eu fiquei com tempo menor para a questão do atendimento individualizado. Mas sem problema, eu vou abrir um espaço agora para tirar dúvidas. E a questão do atendimento a gente pode esticar. Eu estou aqui por conta de vocês, certo? Só um minutinho. Alguém tem dúvida aí em relação à carta argumentativa? Essa aqui. Certinho, né? Então, vamos lá. Quem não tem dúvida, pode sair. Boa tarde, bom final de semana, ok? Aguarde a atividade que eu vou colocar. E aqui agora, só para eu dar algumas dicas, mais aqui questões individuais, certo? Deixa eu só finalizar aqui a gravação, que isso não interessa.